capítulo 16. O capítulo chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. E muitas pessoas perguntam, é Mamon, né? Por que Deus não? Basicamente, o capítulo traz não dá para servir a dois senhores. Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. E Mamon aqui é o Deus da riqueza, aquele que caracteriza o dinheiro, material. E alguns também trazem, como em outras regiões, como inimigo, como etc. Mas seria aquele que traz a divindade material, da devoção material. Então, por que ele fala? Não dá para servir a Deus e servir as riquezas materiais também. E aí a gente vai entrar um pouco mais, falar um pouco mais disso do desprendimento, ou seja, nos desprendemos do bem terrenos. Antes de começar a falar disso, lembrar que um ponto é sempre importante, né? Por que nós nascemos? O que o ser humano quer? Se você perguntar para todo mundo, o que você quer na vida? O que você quer da vida? Qualquer coisa. Provavelmente, com palavras diferentes, com formas diferentes, mas acho que todos responderiam. Quero ser feliz. Quero a felicidade absoluta, a felicidade constante, a felicidade suprema, a felicidade inequívoca. E por que a gente não é feliz? Então, o que falta para a gente ser feliz? Por que nós somos felizes? Aí eu vou dar uma resposta que provavelmente nos fala. Por quê? Porque a gente não quer. Nós só não somos plenamente felizes porque nós não queremos. Simples assim. Porque nós não queremos. Você fala, por que eu de repente não aprendo inglês? Porque não quero. Agora o querer não é só um querer de eu desejei e fiquei pronto. O querer é a vontade, mas ele precisa ser acompanhado da determinação, da disciplina, do engajamento. Eu sou capaz de aprender mandarim? Sou, se eu me dispuser a sentar, estudar e vou aprender. Qualquer um que não tem nenhum déficit cognitivo, nenhum rebatimento intelectual consegue. Por que eu não tenho um corpo marumbá? Porque eu não quero. Porque se a gente quiser, tirando as questões de saúde, tem algo que nos impede de cuidar do corpo, emagrecer, fazer academia ou andar. Ora, não tem tempo para andar, vou geral vendo uns videozinhos de mãe com carrinho, andando com o filho, fazendo exercício em casa. Com certeza não sou eu, tá, gente? Com certeza. Acho muito bonito ela fazer aquilo. Mas a gente, às vezes, não tem essa disposição toda. Se tivéssemos, conseguiríamos. Então, por que a gente não é feliz? Porque a gente não quer. Jesus veio há mais de 2000 anos para ensinar qual é o caminho para essa felicidade suprema. Todos nós somos destinados a ser perfeitos. E quando chegarmos à perfeição, estaremos no mundo de seres perfeitos. E onde tudo é perfeito. E onde tudo é perfeito, não tem maldade, não tem inveja, não tem chefe brigando, não tem doença, não tem corpo, porque corpo doente é corpo que tem alguma deficiência orgânica. No mundo que é perfeito, não existe essa comorbidade, nada disso existe. Então, se existe um mundo perfeito, onde tudo é pleno, feliz e celestial, por que eu não estou lá? Porque eu não sou perfeita. E o que falta para ser perfeita? Eu querer ser perfeita. Aí, pega o Evangelho, nosso tutorial, nosso default ali, Jesus veio, só não fez ali uma live que na época não existia, mas fez uma live encarnada que esteve na Terra para nos mostrar. Falou, amiguinho, é assim que se vive. Me segue, você não se perde. Vem comigo, faz o que eu faço e você vai ser perfeito. Olha, ame ao próximo como a ti mesmo, não seja uma pessoa intolerada, com raiva, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa invejosa, aprenda a ter caridade, aprenda a se doar com as pessoas, aprenda a se elevar, cultivar o bem, aprenda a entender suas aflições como forma de melhoria, aprenda a se desapegar dos bens terrenos. Faz esse checklist, checa, pronto, você chega à perfeição. Quanto que a gente se esforça para fazer todos esses itens? A gente tenta, mas às vezes parece aquela dieta de segunda-feira, né? Toda segunda chega, mas vem a terça, quarta, quinta. Aí a gente vai se condenar por isso? Não, isso também faz parte do nosso estágio. A gente com certeza está hoje melhor do que ontem. Não temos que ter pressa. Claro que também não queremos perder tempo, né?
ficar aqui nos desgastando. Mas a gente tem uma eternidade. Quantas vidas forem preciso para que a gente aprenda? Se você repetiu matemática, você vai ficar em recuperação, mas você vai aprender matemática. Você tem uma dificuldade de geografia, vai ter que fazer umas aulas extras, mas você vai aprender geografia. Todos nós vamos aprender. Todos nós vamos chegar à perfeição. Só que cada um a seu tempo, a sua velocidade, de acordo com o seu empenho. E uma das dificuldades nesse estágio que nós estamos, nós somos seres espirituais, eternos, que vamos viver para a eternidade, somos imortais, porque a gente teve origem, mas não teremos fim, vamos viver até ficarmos perfeitos, depois viveremos no mundo celestial, na perfeição, servindo como seres perfeitos. Mas nesse estágio que nós somos, todos que estamos aqui na Terra, esse mundo de prova e expiação, de prova e expiação. A gente veio aqui ou para pagar o que deve, para a lei de causa e efeito, para expiar, ou para passar por provas, para ficarmos mais fortes. Porque só existe um jeito de nós aprendermos e pularmos o patamar. É fazendo prova. Porque aluno que entrasse na escola e falasse, nunca vai ter prova, você só tem que vir na escola. Quantos de nós teríamos lá, principalmente na infância, maturidade para falar, não, é bom para mim aprender história, eu vou estudar tudo que a professora passa, não vai ter prova, não vai ter nota. Imagina a gente na nossa infância lá, que criança, gente, que sabendo que não tem nota, não tem prova, que só de lá passou de ano, ia por pura livre-arbítrio estudar todas as matérias. Pode ser que ela goste muito de educação física, muito de inglês, muito de português, até estude. Mas alguma criança ali na sua infância ia para a escola e ia estudar todas as matérias com vontade só por estudar? Vocês acham isso? Se não tivesse a força da prova, até para testar o quanto ela aprendeu, provavelmente uma ou outra poderia ser que ela levasse. Nós somos assim. Do ponto de vista da evolução espiritual, nós estamos na infância. Então, se não vierem as provas, eu quero ter paciência. Meu Deus, por favor, me dê paciência, me dê paciência. Como que se testa a paciência e exercita a paciência? Vira um monte de desafio. Aquele dia que um monte de trânsito, tudo acontece, as coisas, uma pessoa é mais grossa, mas você respira fundo, até às vezes desisto de perder paciência. Eu falo, eu não vou me testar tanto não. Porque vem os testes, você quer ter paciência. Gente, você quer ter músculo, você tem que fazer o quê? Levantar peso. Vai levantar peso. Eu quero ser forte. Vai levantar peso. Eu quero ser rápido. Vai ter que correr. Eu quero ser paciente. Vai ser testado. E aí a gente vai fazer. O exercício, o Emmanuel falava, treino leva à perfeição. A gente vai treinando, e a gente chega lá. Então, dentre esses exercícios e todas as dificuldades que é comum do nosso estágio, todos nós aqui estamos no mesmo estágio, no mesmo barco. Os defeitos mudam, serve, mas todos nós estamos aqui no mesmo barco, no mesmo estágio evolutivo. Um dos mais difíceis para nós é o despedimento dos bens terrenos. Porque a gente está no mundo material. Então a gente precisa de material. Esse corpo é matéria. Meu espírito é mortal, mas para estar nesse mundo material, eu preciso desse corpo. Ou eu não consigo estar aqui. É como se eu quisesse ficar imerso embaixo da água no mar, eu não tenho condições fisiológicas para estar lá. Eu vou ter que pôr uma roupa, um snorkel, um tanque, um scuba, eu vou ter que pôr alguma coisa que me permita estar naquela condição. Se eu for entrar um bombeiro, quando entra numa condição de fogo, ele entra assim, de corpo e alma, o que ele faz? Ele precisa de um invólucro que o permita estar naquela situação. Para vivenciar nesse mundo encarnado, a gente precisa desse invólucro físico. E se ele é físico, para viver ele precisa de coisas físicas. Não dá para querer viver de luz. O espírito precisa de luz, o corpo precisa de comida. A gente ainda precisa de coisas materiais para viver no mundo material. Só que a gente precisa de coisas para viver, não para ter abundância acúmulo. E aí que vem as dificuldades, que a gente começa a se pegar. Por exemplo, o emprego da riqueza. E ele fala, não poder servir a Deus é mamon. Então assim, guarde isso. Ele fala, guarde isso para vocês. A gente tem que viver de uma forma que o dinheiro não nos escravize. Porque se o dinheiro me escraviza e me governa, eu estou servindo ao dinheiro. E quem serve ao dinheiro não serve a Deus, não dá para servir os dois. Então ele traz essa primeira reflexão para a gente, não dá para servir os dois. Então se fala que não dá para servir a Deus e a Mamon, então eu não sirvo, não dá para servir ao dinheiro, querer ter dinheiro, querer trabalhar, fazer tudo sobre o dinheiro, e ao mesmo tempo querer servir a Deus.
Então, logo eu devo concluir que é pecado ser rico? Não dá para você servir a Deus e a mamão, meu amigo. Você vai ter que escolher. E aí? Então, nessa escolha, ser rico é um problema? Estamos em pecado? Não vou para o céu se eu for rico? Não tem problema nenhum ser rico. Não tem problema nenhum ter acúmulo, que eu digo num ponto positivo, de coisas materiais, desde que obviamente seja fruto de um esforço lícito, né? Não tem nenhum problema. Mas trabalhei muito, ganhei uma herança, ganhei de alguma forma com meu esforço, herdei, tenho muito dinheiro, ganho muito bem, tenho um ótimo salário. Eu sou tenho a menor possibilidade de ser uma pessoa que tem a salvação? Não, desde que a gente não coloque as riquezas sobre a vontade de servir e das obras que levem a Cristo. A gente só não pode perder a ordem e que a nossa riqueza seja utilizada, que ele fala, utiliza como ouro, para servir para a nossa própria instrução, para que a gente sirva aos irmãos, para que a gente faça o bem. Ah, eu não posso ser chefe, eu não posso ser diretor de uma empresa? Posso. Lembrando que você tem a responsabilidade de muitos que estão ali respondendo a você, que não é só uma responsabilidade hierárquica profissional, mas inclusive de desenvolvimento, de tutelar aquelas pessoas e de ser um exemplo. Porque nós somos espíritas cristãos o tempo todo. Falar, não, mas aqui eu sou cristã, no meu serviço lá eu sou diretora, lá eu sou profissional, vou ter o crachá, o espiritismo e o cristianismo fica para fora. Não, gente, tem que ser cristã o tempo todo. Claro que o que é justo, não posso demitir ninguém. Se a pessoa não está entregando, tem as regras da empresa, ela não está atendendo, tem as regras laborais, está atendendo, posso. Não está performando? Negócios são negócios. Mas isso não me impede de fazer com compaixão, com justiça. Igual a gestão dos bens materiais. Eu posso ter dinheiro, desde que eu não viva para ele e por ele. Porque se eu inverter as ordens e estiver servindo ao dinheiro, falando, minha prioridade é o meu trabalho e o meu dinheiro. O dia que der, eu vou no centro. Hoje não dá, eu tenho que trabalhar. Você vai assumir uma obra, vai ajudar uma obra social. Não, meu amigo, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho um compromisso, é trabalho. A quem eu estou servindo? Existe, óbvio, uma responsabilidade laboral. Olha, eu trabalho de segunda a sexta, tenho um vínculo com a empresa que eu trabalho, tenho uma responsabilidade. A responsabilidade assumida, ela deve ser cumprida, de qualquer forma. Agora, isso não quer dizer que ele deve ser em quarta-feira aqui, porque tem... Não, eu tenho um compromisso laboral. O problema é quando eu começo a ocupar meu tempo e colocar o meu compromisso com o trabalho, com a manutenção de bens materiais, acima de todos os outros. Fala, eu vou servir a Deus quando eu tiver tempo, porque agora eu tenho que trabalhar. Mas você não pode ajudar aqui em casa? Mas quando eu aposentar, ou quando eu tiver, não. Aí eu estou invertendo. Aí eu estou colocando a riqueza acima dos outros bens. Então, se a minha riqueza for para ajudar, servir, lembrar do próximo, se eu for uma pessoa que possa ter acúmulo e ter uma abundância material, mas que ainda tiver a compaixão, a piedade, a caridade de olhar aquele que precisa e não ter nenhum apego em me desprender para ajudar, não é um mal ter dinheiro, não é um mal ter receita, ter esse acúmulo, essa abundância. Então, o que verdadeiramente importa? O que é importante, então? Se eu não vim aqui na vida, me ensinaram que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, para trabalhar, para ter o sucesso, para ter dinheiro, para ser uma pessoa bem-sucedida, para conseguir ter um conforto na vida. Será que é esse o sentido na vida? Nós viemos para isso? Viemos para acumular riqueza? Viemos para acumular bens materiais? O que é importante nessa vida, né? É o progresso espiritual, para quem acumulou. É o progresso espiritual. Nós viemos aqui para progredir espiritualmente. Se eu entrei aqui, vamos supor que esse estágio, fazer uma numeração simbólica, no estágio 3 da evolução, e sair daqui com uma fortuna, foi super bem sucedido na minha carreira, mas não evolui 1 grau, eu perdi essa encarnação à toa, porque o dinheiro vai ficar. Claro, verdade, isso aqui para quem ainda não tinha se percebido disso. O dinheiro vai ficar.
fortuna vai ficar. E qualquer coisa que a gente tem acumulado, ficará. A única coisa que nós levaremos é o que a gente aprendeu. É o que a gente evoluiu. É a única coisa que vai com a gente. Então, aqui no Evangelho também tem. Quando a gente considera, e é isso que a gente esquece, a brevidade da vida. A vida é curta demais. 80, 100 anos é um átomo na imortalidade. A gente vive por milênios. Isso aqui é uma passagem, um final de semana. É um espacinho de tempo. E a gente se desgasta tanto, se entrega tanto para tantas coisas inúteis. É como se a gente fosse para uma ilha, acho que eu já comentei isso aqui, imagina. Você vai para uma ilha paradisíaca, uma ilha assim, fantástica, tem tudo lá, assim, maravilhoso. E aí você descobre que tem, em alguns lugares, ouro. Se cavar o seu buscar, ali tem ouro. Aí você vai num barquinho, que só cabe você, e fala, daqui 2 dias, você vai ficar aqui nessa ilha paradisíaca, e daqui 2 dias eu te busco, aproveite a ilha. Mas você vai poder entrar você no barquinho do jeito que eu estou te deixando. Aí você gasta 2 dias lá na ilha, cavando, buscando ouro, buscando pedras preciosas, acumulando. Aí quando você vê, está na hora, o barquinho está chegando. E você não viu nada na ilha, porque você ficou acumulando toda aquela preciosidade que na hora que o barco chegar, o que você vai fazer com ela? Nada. Porque ele falou, só vai botar você no barco. E aí pergunta, você aproveitou a ilha? Você viu aquelas águas naturais? Você viu isso, viu aquilo? Não. Eu estava acumulando as riquezas. Que riqueza? Aquelas que ficaram para trás. E não aproveitei a vida. E não aproveitei o propósito pelo qual eu vim. Então a vida é muito breve para que a gente perca tempo. Para deixar o amanhã. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu melhoro, amanhã eu me dedico, amanhã eu me comprometo. A gente nem sabe quantos amanhã a gente tem. Então, aqui eu trouxe até uma analogia para a gente pensar, trazendo aqui, fazer, eu pedi licença para Maslow, para fazer uma licença poética, espiritual aqui, muitos já devem ter ouvido falar, para a gente refletir sobre a pirâmide de Maslow. Maslow é um psicólogo, é uma teoria muito conhecida, que ele definiu em 5 níveis quais são as necessidades humanas. O que é que o ser humano precisa? Isso é muito estudado no behaviorismo, é muito estudado no comportamento humano. Assim, o que o ser humano precisa para ser feliz? Isso é um ponto de vista psicológico, humano, não tem nada de espiritual na visão de Maslow, mas a gente consegue trazer isso para um recorte espiritual. Então a pirâmide de Maslow, ela se divide em 5 níveis. Então ela fala, esse é Abraham Maslow, psicólogo. Ele fala, primeiro, a necessidade básica. Aliás, tem leis e tem ações que são feitas em pacotes governamentais pensando nisso. Todo ser humano precisa disso. Então, primeiro, todo ser humano precisa de uma necessidade fisiológica. A gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que se hidratar, né? A gente tem que descansar, a gente tem que reproduzir. Isso é o básico que o ser humano precisa. Aí vem para o nível acima que a gente precisa de segurança. A gente tem que ter uma necessidade de segurança. A gente não consegue ficar bem se a gente, por exemplo, estiver com medo, achar que a casa vai ser invadida, está numa zona de perigo, está em algum local, estou numa selva, sou indefesa perto dos leões, dos bichos, etc. Isso tudo pode me afetar. Então eu preciso me sentir abrigada. Se eu estiver numa selva, eu não sou pária para um bicho selvagem, para um animal. Aliás, eu sou pária nem para uma barata. Se eu estiver em casa, eu saio. Imagina se eu estiver numa selva. Não tenho o menor da sobrevivência. Então eu preciso estar abrigada, eu preciso estar segura. Todo ser humano precisa disso. Aí nós vamos evoluindo. Teoricamente, se a gente tivesse aqui as necessidades fisiológicas, se tivéssemos também a questão da segurança, já estaria bom. Mas a gente vive em sociedade, é a lei da sociedade. A gente quer conviver, a gente não quer ser eremita, a gente não quer viver isolado. A gente nasceu para viver em sociedade e progredir assim. Então nós queremos ter grupos, amigos, famílias, a gente quer conviver com as pessoas. E aí vem a necessidade de ser aceito, de ter das pessoas aprovação social, de querer estar próximo, de querer ser chamado para as festas, de querer ser inserido nos grupos. Então, para a gente sentir bem, precisa também dessa necessidade social. Aí aqui a gente começa a se perder. Porque ele fala, também o ser humano precisa de uma necessidade de autoestima. Autoestima a gente pode ler como, se fosse só na psicologia, o ego, o amor próprio, o orgulho de si mesmo. Mas esse orgulho, trazendo aquele ponto de vista espiritual, não é o orgulho de si, não é o ego, a vaidade. Vamos definir como amor próprio. A gente precisa se amar.
Nós precisamos nos amar. Porque até o Evangelho diz: ame ao próximo como a ti mesmo. E quem não se ama consegue amar os outros? Então a gente precisa se amar. Não, ame ao próximo como ela ama. Não, precisa amar o próximo como eu me amo. Então eu preciso me amar como criatura divina, como ser que foi criado, está aqui vivenciando essa experiência, para aprender a amar os outros. Mas aí a gente começa a confundir isso com querer ser melhor, com poder, a autoestima. Para eu ter minha autoestima, eu preciso ter um cargo assim, eu preciso ter uma aparência assim, eu preciso ter um carro assim, ter um celular do ano, eu preciso estar bem amado, eu preciso estar bem no relacionamento. E a gente começa a confundir a autoestima e o que ele traz por último, que é a necessidade de autorrealização, com outras questões. O que o ser humano precisa para estar autorrealizado, para se sentir realizado? Saber a sua existência, saber por que é que veio, saber que existe um Deus acima de tudo, que existe uma lei divina que não falha, e que nós somos criados para ser perfeitos, e que eu estou tendo a oportunidade hoje de usufruir essa encarnação, e que se eu usufruir bem, eu estou um passo à frente na minha encarnação. Isso não deveria ser suficiente para a gente estar autorrealizado? Mas aí a gente bota na cabeça que para estar autorrealizado, eu preciso de emprego, eu preciso de um cargo, eu preciso de status, eu preciso de diplomas, eu preciso de um iPhone no último modelo, eu preciso trocar meu carro. Olha, meu carro me leva e me traz, que é a função dele. Mas esse carro não. Eu preciso de um carro mais imponente, eu preciso de um carro mais confortável. E aí nós vamos criando os nossos próprios infortúnios, os tormentos que cada um se impõe. Então a gente coloca, nós nos colocamos condições de satisfação que teoricamente nem da teoria da psicologia precisa existir. Você tem o casa, tem o abrigo, estou bem alimentada, tenho subsistência, eu poderia já estar feliz. Mas a gente vai colocando necessidades materiais ou efêmeras que nem sequer vão agregar na nossa produção espiritual. Fala, não, eu quero, se eu vou estar realizada, se eu passar naquele concurso público, ou se eu conseguir entrar naquela faculdade, ou quando eu atingir aquele cargo, quando eu tiver aquela casa, como se isso fosse o patamar para alguém ser feliz. Se fosse assim, 100% das pessoas ricas e milionárias deveriam ser felizes. E são? Todas as pessoas ricas são felizes? Todas as pessoas que têm abundância material são felizes? Tem gente que não está devendo nada para ninguém. Tem gente que tem dinheiro na conta com tranquilidade. Tem gente que materialmente fala, estou bem, mas está com a cabeça a mil, está com problemas emocionais, problemas familiares, problemas relacionais. Ou seja, é o dinheiro que faz feliz, gente? Claro, não tem aquelas piadinhas, mas é melhor sofrer em país. É bom, mas é o dinheiro que faz a gente feliz? É o dinheiro o fator decisório para o ser humano estar realizado? Não. É claro, aqui a gente não vai ignorar que a escassez material traz tormentos, é claro. Também não dá para ter paz com um monte de boleto para pagar e o cartão vencendo acumulando. Também não dá para ter paz quando você não consegue trazer o mínimo de necessidade física para que a gente tenha condições. Então, assim, claro, isso são angústias, isso são infortúnios. Isso de fato é tormento. Mas agora a gente sempre tem que refletir. Por que eu tenho essas tormentas? Por que eu tenho essas dívidas? Será que eu precisava? E quando eu falo disso tudo, não é tudo de luxo, não. Mas tudo, se a gente parar para pensar para o minimalismo, para aquilo que São Francisco nos ensinou. São Francisco nos ensinou que uma chinela e um abrigo e ele estava bem, uma roupa. É que a gente não consegue, mas eu brinco às vezes comigo, a gente vai fazer alguma ação, alguma coisa, eu falo, não, veste essa sandália franciscana aí e vamos aprender a ser, a trabalhar, a ter muito menos, sem fazer com menos, ser feliz com menos. Isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Tem um site, uma página que eu vi, uma dessas que a gente segue na vida, e eu acho que todo mundo já deve ter visto, tem através das redes sociais, tem algumas crianças africanas que brincam, que riem, elas dançam. Gente, você olha, elas não têm nada, materialmente falando, tá? Passam
fome. Várias crianças da Etiópia passam fome. Eu ia trazer um videozinho que acabei esquecendo. De um menininho brincando na chuva. E ele dança, ele ri, ele se diverte cantando na chuva, na lama. Aquilo para ele é um paraíso. Ele não está precisando de mais nada. Ele não está pedindo uma piscina, um ofurô, uma jacuzzi com sais. Só que você está brincando, está sendo feliz ali. Ele, a chuva e a lama. Quando foi que a gente perdeu isso? Quando foi que a gente não conseguiu mais ser feliz se não tivesse alguma conquista material? Quando foi que a gente atrelou a nossa felicidade às conquistas? E por que será que a gente fez isso? Por que nós nos causamos tantos tormentos? Porque a gente se impõe, que ele fala, até nessa passagem dele do Evangelho. Vós fordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, ou seja, a gente se impõe em condições de satisfazer a necessidade exagerada. Ah, mas todo mundo tem o celular, eu não tenho direito de ter? Tem todo o direito de ter. O que a gente não tinha direito é de sofrer quando não tem. Porque a gente nasceu sem isso. As gerações que têm mais de 18, fala, gente, 18 não pode dizer, né? Ninguém se já velho. Aqui já passou dos 30. Gente, eu não tinha celular na nossa infância que era feliz. Hoje eu vou sofrer porque eu não consegui trocar um aparelho, porque quebrou a tela e eu não sei o que fazer, não sei o que para consertar. Quem está se impondo essa dor? Quem está se impondo isso? Aí fala, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amotinações, de tormentos que cada um se impõe, que de noite se insônia, para aumentar a vezes, muitas vezes, mais do que suficiente. Ele fala, às vezes a gente tem insônia por aquilo que a gente julga não ter, e se a gente for olhar com a essência do minimalismo, do básico, do essencial, a gente provavelmente tem mais do que precisa, do que mais do que deveria, por exemplo. Esse casal aqui fala a nossa insensatez. Porque a gente fala, e aqui eu acho fantástico essa palavra, porque ele fala da cegueira. Fala, olha, frequentemente pessoas escravizadas e presas no trabalho ali pelo amor imoderado à riqueza, ainda fica reclamando, a gente ainda fica falando, se vangloriando, falando que é um sacrifício. Ah, porque tem que trabalhar muito. Ah, porque meu chefe. Ah, porque eu trabalhei o final de semana inteiro. Ah, porque eu fiz isso e aquilo. Aí ele questiona, como se a gente trabalhasse para os outros. Não, a gente não trabalha para os outros. Eu não vou trabalhar todo dia porque eu quero agradar alguém. Eu vou trabalhar todo dia porque eu quero o fruto do meu trabalho. Então eu trabalho para quem? Para mim mesma. Eu não trabalho para os outros. Eu trabalho para mim. Porque eu não estou indo lá para ganhar dinheiro para o outro. Que bom seria se assim fosse. Estou indo lá todo dia, estou sofrendo, estou batalhando, estou ralando lá para ganhar dinheiro, porque todo dinheiro que eu pego eu vou doar. Aí sim, irmãos, você está trabalhando para os outros. Que bonito. Mas a gente faz isso? Nossa, adorei, que lindo, inspiração. Mas em geral, todo o nosso trabalho é para a gente mesmo. Quando a gente vai numa academia, faz muito esforço e volta cansado. Eu fiz esse esforço para mim mesmo, para o meu corpo, e para os outros. Então, ele chama de insensatez a gente ficar reclamando dessa escravidão voltada ao trabalho, porque a gente faz porque quer. Porque a gente, claro, porque quer, existe um mínimo também. Falar, eu posso não trabalhar? Não, eu preciso pagar uma casa, eu preciso pagar uma comida, eu preciso pagar aquele mínimo necessário. Agora, será que sempre a gente está focando no que é necessário? Ah, eu posso trabalhar para ter mais do que é necessário? Posso. Só não posso, como eu falei no começo, inverter essa ordem. Quando o trabalhar, o acumular, o gerar riquezas, vira prioridade da minha vida. Aí eu me perco. Aí é que não está certo. Aí é que eu falo o mau uso que ele traz no Evangelho, eu não abri, em 1860, também está na Instrução dos Espíritos, fala, o mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal, ou seja, estou aplicando na minha própria satisfação, todo o meu esforço, todo o dinheiro. Agora, o bom uso é ao contrário, é que todas as vezes que dele resulta, a gente faz um bem maior. Não, eu ganho para mim. Sim, melhorei meu status, melhorei minha casa, melhorei meu carro, mas eu também tenho prazer em fazer as pessoas melhorarem de mim. Se eu não tiver essa consciência,
de não sermos egoístas, de falar que eu possa levar alguém nessa melhoria junto comigo, aí eu estou fazendo um bom uso dele. Aí a gente está multiplicando os talentos que Deus nos deu. Porque nós seremos cobrados. O que fizeste com os talentos que eu te dei? Nada do que nós temos é porque nós demos sorte. É porque foi permitido. Deus permitiu que nós tivéssemos. Se a gente tem uma inteligência capaz de exercer uma função que ela é bem remunerada, nós viemos capacitados para exercer essa função, para estudar, para virar aquele profissional, para servir não só a nós mesmos, mas a humanidade ao próximo. Então sim, vou me servir, estudei, trabalhei, foi eu que fiquei na faculdade, foi eu que falei. Sim, mas será que eu só vou usar o meu conhecimento que me foi permitido ter para mim mesmo? O que eu posso compartilhar com os outros? Então quando a gente aprende a multiplicar e não querer ser feliz sozinho, a gente começa a fazer bom uso. E aí quanto mais a gente sabe se desapegar, e quanto mais a gente consegue tratar isso com leveza, melhor a gente passou pela prova, e aí mais, possivelmente, mais teremos. Porque uma criança que você dá um doce, e você fala, olha, come devagar, tá? Vou te dar o pacote de doce, mas você come um por dia, come uma balinha de chocolate por dia. E aí você vai lá ver todo dia, você fala assim, olha, tem um monte de pacote aqui, mas eu vou dar um pouquinho com medo dela comer muito. Aí você dá um pouquinho. E ela come aquele pouquinho mesmo. Aí você fica seguro e fala, não, vou ficar com o pacote aí e vai comer um pouquinho. Porque você sabe que ela sabe administrar. Você não daria todo o doce e ficaria tranquilo? Agora, aquela criança que um pouco tem se perde. Você fala, isso aqui eu vou te dar, você come a semana inteira, um por dia. Você acabou de tirar as costas quando ela comeu o pacote inteiro. Você vai dar outro pacote? Seu dela vai se perder. Ela vai se entupir. Ela vai detonar a saúde dela. Aí você faz o que então com o docinho? Vai dar pouco a pouco. Se nós tivermos abundância material e começarmos a nos perder, agora eu não estou com mais dinheiro, estou bem, daí já começa a não querer, então estou com problema, não preciso fazer barganha, não estou chegando hoje, não vou no centro, amanhã eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu não vou, começa a ter soberba, começa a ficar arrogante. O que vai acontecer provavelmente com a gente? Não é castigo, é uma reação natural da nossa proteção. Não, eu não estou preparado para dar com esse pacote de doce inteiro aqui. Deixa eu dar um pouquinho que ele não se perde. Faz sentido isso para vocês? Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de administração. É fácil, gente? Claro que não. É claro que não. É um desenvolvimento. É a nossa própria instinto, a gente trabalhar a nossa reforma. Falar, olha, eu não vou me perder. Eu não vou me deixar cair nessa matéria. Tem uma visão nossa que ela, uma época muito dedicada trabalhando, muito dela ficou um período desempregada, começou a ter mais tempo para se dedicar à doutrina. Recentemente estava conversando com as pessoas esses dias, aliás, semana passada. E aí quando voltou, há um tempo atrás, trabalhar, começou a não ter tempo de novo. E é uma reflexão muito interessante, né? Quando a gente está mal, é que a gente mais se possível. Só a gente começa a cabeça de novo e a gente se às vezes acho preferível a gente estar ali na necessidade porque a gente lembra do que é preciso, do que é verdadeiramente bom. Mas que a gente não precisa ter que ficar mal para lembrar, né? A gente tem um jargão que a gente costuma dizer na doutrina, que fala assim, quem não vive pelo amor, vive pela dor. A maioria de nós vive pela dor. Mas que bom seria se nós pudéssemos vir só pelo amor e não precisasse da dor, né? Então, de uma forma, só para concluir, eu já até trouxe isso, o amor dos bens terrenos, ele atrasa o nosso adiantamento moral. É ele que atrasa a nossa evolução. Esse apego que a gente tem. E esbanjar a riqueza também, quando sobra, eu não sou apego não tem apego não, eu dou, jogo fora, gasto tranquilo. Nem sempre é desprendimento. Às vezes é só descaso e diferença, está no próprio evangelho. E como que eu faço esse desprendimento? Usar os bens com bem, usar esses bens para o bem comum, não sacrificar a vida espiritual, estar preparado para perder. Olha, perdi não é o fim do mundo. A gente pode recuperar. Tem tantas outras coisas para se ver. Perdi o emprego, perdi o dinheiro, perdi uma grana, perdi a minha condição social, perdi minha condição financeira. Desde que você tem o mínimo para viver, agradeça a Deus, porque a gente sempre tem um novo dia.
A gente sempre tem uma nova chance de fazer tudo de novo. Sempre. Então a gente não tem esse apego. Eu perdi hoje, o que eu tenho para aprender com isso? O que será que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar? Não é fácil, mas se a gente está mudando o foco, nós somos capazes. Jesus falou, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Nenhum peso vem maior do que a gente pode carregar. Evitar a cobiça, o orgulho, evitar a aceitação. E, para fechar, vou ler aqui uma turminha de Emmanuel, que fala: quando estamos presos a grilhões invisíveis, esse está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prendeu-se à fama que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te e anda. Então, se a gente quer ter paz, a gente precisa ter desapegado. Porque às vezes a gente está carregando um saco de aflições que nem precisaria estar conosco. Se a gente tivesse esse desprendimento. Não temos ainda, muitas vezes, na maioria das vezes, porque não é nossa condição. Mas que bom que a gente sabe que pode chegar a ela. E que bom que a gente sabe que pode treinar para chegar, né? Então é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida, eu vou falar comigo.